que é o Consolador prometido, que é o Espiritismo que veio com a força da ciência, com as fundamentações da filosofia e com a força da razão, da lógica, do bom senso. Então, todos nós somos pesquisadores dessa verdade. E todos nós somos os construtores do nosso destino. E todos nós estamos marchando, pouco a pouco, ao encontro da felicidade, que pode parecer utopia, pode tardar, mas isso é construção de cada um. Ninguém vai nos entregar o céu, ninguém vai nos condenar para o inferno. Nós vamos decidindo o nosso amanhã. Por isso, nós somos os construtores do nosso destino. Então, o Espiritismo nos traz essa realidade. Realidade que, em todo momento, nós estamos encontrando a fundamentação. Porque nós estamos vendo, nós não estamos mais com a fé cega, não é? Hoje nós estamos com a fé racional, uma fé que está se tornando inabalável. Hoje a gente não diz, mas eu creio, hoje a gente diz, eu sei, porque estou observando, estou pesquisando. Domingo mesmo nós vamos ter Fernando Bem aqui, recebendo carta dos Espíritos para as pessoas que ele não conhece, não é? Cartas que trazem indícios que são incontestáveis. Um Espírito chegar aqui e dizer, mamãe, aí diz o nome da família toda, diz como desencarnou. Depois, para constatar que é ele mesmo, ele disse, e se alguém estiver duvidando, meu CPF é esse. Teve um que chegou e disse, meu PIS é esse, um PIS que ninguém sabe o número de PIS, né? Mas vai observar, vai pesquisar e vai constatar que está diante de uma realidade patente. Então, ele vai estar aqui domingo, pela manhã, a partir das 8 horas. Como o grupo é pequeno ainda, né, nós não podemos colocar aqui nesse salão mais de 500 pessoas, porque muita gente vai ficar em pé também. Nós vamos colocar a cadeira naquela sala com telão, porque não podemos deixar o amontoado de gente. Porque, às vezes, a pessoa, na outra vez que ele esteve aqui, a pessoa traz uma carta, manda uma carta, e a pessoa não pode nem chegar aqui para receber, de tanta gente. Então, a gente vai ter que ter cuidado com essas coisas, para que as coisas não ocorram como ocorreram da vez passada. Então, vamos ter também 300 cadeiras lá na creche, no pátio da creche, com telão, para que as pessoas fiquem cômodas, observando sempre ao vivo, tudo que está ocorrendo aqui nesse salão. Agora, o Fernando Bem vai estar aqui também no sábado, não para receber carta, mas ele vai ter uma conversa conosco, uma palestra, uma palestra simples, onde ele vai contar a sua história. Então, Fábio vai estar aqui dirigindo a reunião do sábado. Domingo, Fábio assumiu um seminário, porque esqueceu que tinha o compromisso aqui também. Vai fazer um seminário lá no Missionário da Luz, em Jardim Atlântico, em Olinda, mas vai se esforçar para chegar aqui na hora da leitura das cartas, né, Fábio? Então, nós vamos estar aqui no domingo, na direção da reunião, ou eu ou outra pessoa. Então, nós vamos ficar por aqui, não é? Hoje, Fábio vai falar sobre a imortalidade da alma, não vai ser perguntas e respostas. Mas a imortalidade da alma é um assunto que calha bem, porque no próximo domingo nós vamos provar a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos, que são 2 princípios da doutrina espírita, né? Imortalidade da alma e comunicabilidade dos espíritos. Então, gente, vamos iniciar a nossa tarefa solicitando da nossa irmã Inês, que pela primeira vez vai fazer a prece, não é todo mundo que tem coragem que ela teve, já convidei tanta gente, mas as pessoas têm medo de vir aqui e falar. Eu também tenho, está entendendo? Mas como não tem que fazer, eu tenho que vir e tenho que falar. Então, Inês, a prece inicial, minha filha. Obrigada, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui para mais um aprendizado. Pai nosso que estás na flor, que estás no canto dos pássaros, Pai nosso que estás nos corações a pulsar, nos corações de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Pai nosso que está no perdão, que está na caridade, que está no meu irmão que me fere, que está no amor, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, nos livres de todo mal. Amém. Com a palavra é Mário Jorge. Então, em nome de Deus e em nome de Jesus, nós damos início ao trabalho da noite de hoje, entregando a palavra ao nosso irmão Fábio. Boa noite a todos. É uma tentativa tecnológica de tentar colocar o som junto com a imagem. Mas não tem problema, não é para passar hoje, a gente passa em outro momento, não é isso que impede o nosso diálogo. O tema dessa noite, ele é tão interessante que ele consegue ultrapassar os limites dos conceitos, princípios e até mesmo, obviamente, concepções religiosas. A imortalidade da alma tem no seu conceito, óbvio, uma alma que não morre. Independente de ter religião ou não, uma maioria significativa da humanidade tem essa crença. Até mesmo quem não tem religião alguma. Todas as religiões, de uma certa forma, acreditam na imortalidade da alma. Então nós estamos falando de um tema hoje muito fácil de falar. Independente das provas. Grande parcela da humanidade acredita na imortalidade da alma. Se a pessoa é católico, acredita. Ele jura, de pé junto, de que quando alguém morre, sendo católico, vai para o céu. Mas também pode não ir para o céu. Na concepção de muitos, por séculos, a alma sobrevive à morte, mas pode não ir para o céu. Mas acredita que a alma sobrevive à morte. Se alguém é evangélico, protestante, independente do seu tempo de construção ideológica, porque existem os neopentecostais, os pentecostais e outras denominações, também acreditam que a morte não existe e que a alma sobrevive à morte. Ele precisou ser levado com urgência ao hospital e os pais temiam pela vida. É quase uma comunicação mediúnica baixinha. Dele ter sido realizada com sucesso, os pais o levaram para casa. Pronto, então se puder retornar, eu retomo depois o conceito. Eu queria que antes que a gente aprofunde qualquer discussão, a gente veja uma coisa do nosso tempo. Já que eu estou falando de imortalidade, eu ia começar de trás para frente, comecei de frente para trás, porque não tinha imagem e som. Mas já que a imagem e som voltou, nós vamos começar de trás para frente. No nosso tempo, a concepção de que a vida continua está marcada por novas tecnologias. Entre as novas tecnologias da informação humana, existe uma que nos chama a atenção, que é a experiência de quase morte. Esse vídeo de 10 minutos, aproximadamente, fala de 5 experiências que estão em obras diferentes. Depois, vocês podem na internet ouvir e ver outros vídeos que tratam do mesmo tema. Mas eu queria começar pela experiência de quase morte, invertendo exatamente a exposição dessa noite, para depois retornar aos conceitos. Então pode passar. Vamos assistir com calma. O que acontece quando morremos? Vamos à biologia básica. Nosso corpo começa a se decompor, o coração para de bater e o cérebro se desliga. Pelo menos é o que estamos acostumados a ver, olhando de fora.
Mas e quando isso não acontece? Muitas pessoas já passaram por experiências próximas da morte e algumas relataram ter visto uma forte luz branca, sentir o corpo se projetar, encontrar pessoas que já morreram e terem a sensação de reexperimentarem as memórias de suas vidas. Esse fenômeno da experiência de quase morte é um assunto que tem desafiado a ciência por bastante tempo. Será que vivenciar uma situação assim teria a ver com mecanismos psicológicos de defesa? Ou então seriam alucinações? Será que essas histórias podem provar que a morte é reversível? Ainda não sabemos. Mas se você quiser, podemos descobrir um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora 5 relatos de experiências quase morte que vão abalar as suas crenças. Número 1, Colton Burbo. Colton tinha apenas 3 anos de idade quando seu apêndice estourou e a infecção se espalhou pelo seu organismo. Ele precisou ser levado com urgência ao hospital e os pais temiam pela vida do pequeno menino. Após a cirurgia dele ter sido realizada com sucesso, os pais o levaram para casa. Mas somente 4 meses depois é que eles descobriram o que o jovem Colton viveu naquela sala de cirurgia. Ninguém tinha palavras para questionar o que ouvia. A primeira pessoa que vi foi Jesus. Ele usava uma túnica branca e tinha marcas nas mãos e no topo dos pés. Eu também vi seu avô, papai, o Sr. Pop. Ele é muito bondoso. Você costumava brincar e trabalhar na fazenda com ele, não é? O pai de Colton jamais havia contado ao menino sobre Pop, pois ele havia falecido quando o pai do garoto ainda era criança. Depois, Colton questionou sua mãe sobre sua outra irmã. A mãe ficou confusa, pois ela só tinha 2 filhos, Cassie, a caçula, e Colton. Mas então o menino disse a ela: "Eu tenho 2 irmãs, mamãe. Você teve um bebê que morreu na sua barriga. Eu sei disso, porque ela me contou." Os pais ficaram fascinados com o relato do filho. Essa história foi tão emocionante que se tornou um livro chamado O Céu é de Verdade. Número 2, Rita Isabel Rohr. Essa mulher é uma professora gaúcha que relatou ter vivido uma experiência quase morte durante o parto de sua filha. A cirurgia foi de risco, pois Rita havia caído de uma escada quando estava com 8 meses de gestação. Ela disse o seguinte: "Enquanto estava deitada na maca, senti meu corpo ser puxado com força em direção a uma luz muito brilhante. Então, avistei um local muito bonito, com muitas pessoas caminhando e conversando por lá. Eu tinha certeza de que era o paraíso, de tão belo que era aquele lugar. De repente, escutei uma voz dizendo que eu precisava voltar, pois meus filhos precisavam de mim. E então, fui puxada novamente para dentro de meu corpo, na maca do hospital." Pouco tempo depois, uma enfermeira contou para Rita que ela havia sido considerada morta, pois seus sinais vitais haviam paralisados. Essa história era um segredo e Rita nunca havia contado para ninguém antes. A primeira vez que ela relatou foi em uma entrevista para o Globo Repórter em 2012. Número 3, Alexander Eben. Em 2008, o neurocirurgião de 54 anos, Alexander Eben, contraiu uma forma rara de meningite bacteriana e poucas horas depois ele entrou em coma profundo e permaneceu nesse estado por 7 dias. Para ele, a morte sempre significou o fim de tudo. Não havia mais nada depois. Só que ele precisou passar por essa situação para mudar completamente de ideia. Foi durante esse período em coma que o médico afirmou ter tido a experiência mais inacreditável que uma pessoa poderia ter. Ele afirmou o seguinte: "Em minha jornada não existia corpo, apenas minha consciência. Meu cérebro não funcionava e eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal, dos meus filhos ou de quem eu era. Primeiro, fui levado para um ambiente escuro, lamacento, e depois cheguei em um lugar bonito e tranquilo. Um vale extenso, muito verde, cheio de flores e repleto de borboletas. Também vi um espírito lindo, uma mulher com uma roupa simples e com asas." Seu relato foi tão intenso que ele escreveu um livro para contar a sua experiência, chamado Prova do Céu.
O médico afirmou que durante 2 anos ele tentou encontrar uma explicação científica para o que aconteceu com ele, mas depois ele chegou à conclusão de que não há como explicar. Não foi alucinação e nem um sonho. Número 4, Anita Moorjani. Em 2002, ela foi diagnosticada com câncer e precisou realizar quimioterapia durante 4 anos. Depois desse período, seu corpo parou de responder ao tratamento e as células malignas se espalharam pelo seu corpo. Quando os médicos disseram que ela estava com falência de órgãos, seu corpo já não conseguia mais lutar contra a doença. E então, enquanto estava internada, ela vivenciou uma experiência de quase morte inimaginável. Ela disse: "Eu encontrei com minha melhor amiga que havia morrido de câncer. Eu não pude estar com ela quando ela morreu e isso me deixou muito triste, mas ao vê-la ali me senti imensamente bem. Foi um grande alívio. Eu também pude escolher se voltaria ou se seguiria em frente para a morte. Lá era tão bonito que eu não queria ir embora. Mas então eu senti que se eu voltasse, eu ficaria curada. Meu corpo seria curado. E então eu acordei no hospital." Anita não sabia que havia permanecido em coma, pois ela conseguia enxergar tudo na sala de cirurgia. Conseguiu descrever as pessoas que estavam lá e tudo o que eles tinham feito nela. O médico ficou surpreso quando ela o reconheceu de imediato, mas ela não havia recobrado a consciência na sala de cirurgia e nem tinha visto ele antes. Em poucos dias, o estado de Anita melhorou tão rapidamente que ela teve alta do hospital em pouco tempo e, para surpresa de todos, não havia nenhum vestígio de câncer no corpo dela. Número 5, Christine Stein. Essa jovem sofreu um grave acidente de carro e precisou ser levada com urgência para o hospital. Ela estava com hemorragia interna e um grande corte na aorta. Os médicos trabalhavam arduamente para estancar o sangramento próximo do coração dela, quando, de repente, ele parou de bater. Então, Christine diz que seu corpo se projetou daquele lugar e, sem saber como, ela chegou a um lugar iluminado e muito bonito. Em seu relato, a jovem conta: "Esse lugar em que fui parar era parecido com a terra, só que as cores eram mais brilhantes e acolhedoras. O chão parecia de algodão, e eu sei disso porque não estava com sapatos. Eu ouvi alguém chamando o meu nome, então vi 2 pessoas caminhando em minha direção. Eram meus avós, e eu só os tinha visto em algumas fotos de família, porque eles já tinham falecido há muitos anos." O médico cirurgião que cuidou do caso de Christine Stein, por muito pouco não perde a paciente em sua mesa de cirurgia. Ele e sua equipe precisaram realizar vários métodos de estímulo cardíaco para que ela tivesse seus sinais vitais estáveis novamente. Christine disse que conseguia se ver na mesa de cirurgia e também escutou o médico cirurgião dizer: "Nós conseguimos, trouxemos a garota de volta à vida." Após cerca de 2 horas, a cirurgia foi finalizada e o médico relatou que a jovem acordou chorando, o que é algo muito incomum nesse tipo de situação. Christine afirmou, sem a menor sombra de dúvidas, que ela não sonhou com essas imagens. Tudo foi realmente vivido, de alguma forma. Bem, esperamos que você tenha gostado do vídeo de hoje e pode ter certeza, muito mais aguarda você no próximo vídeo aqui no Fatos. Até lá, tchau. Hoje, com o advento da informação digital, cada vez mais nós temos a oportunidade de termos informações em tempo real. Isso faz com que o nosso mundo se torne um mundo mais rápido. O nome que se dá à digitalização do mundo é a desmaterialização prevista pelos Espíritos. Nós temos uma tendência a desmaterializar, obviamente, a matéria, transformando ela em informação. No passado, quando nós pensávamos sobre esse tema, nós tínhamos uma ideia muito próxima, mas não global, das experiências espirituais que provam a imortalidade da alma. Se a gente volta ao princípio da doutrina espírita, o início, 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, nós estamos falando
em menos de 200 anos. Então, há muito pouco tempo, nós começamos a poder, de forma não científica, reunir informações sobre temas que sempre foram para nós muita dúvida. Obviamente, a ciência já vem tratando desse tema. E não é mais uma coisa que se trata apenas no campo da religião. Então, é preciso separar. Quando se pensa que a morte não existe, quando se coloca a lógica de que nós somos espíritos e que nós sobrevivemos à morte, antes era matéria de religião. E a matéria da religião tradicional era entender esse tema no campo do dogma, da fé. Você tinha que ter crença de que a morte não existia e pronto. Mas vocês acham que é assim? Claro que não. O texto bíblico, que é a base das igrejas tradicionais do Ocidente, se a gente tirar do livro as informações que provam que a alma sobrevive, só vai ficar a capa. Porque de ponta a ponta, nos textos bíblicos, o que mais se apresenta são os espíritos. O tempo inteiro. Sejam espíritos bons, sejam espíritos que não são bons. Mas na maior parte do texto, e principalmente no Novo Testamento, de uma forma mais clara, a presença da sobrevida da alma, ela é constante. Moisés se apresenta a Jesus ainda no período em que Jesus faz toda, no mínimo, a dúvida é pró-réu. E nós somos os réis. Mas a quantidade de informações que podem levar a essa compreensão que Deus existe são infinitas, matemáticas, biológicas, físicas e por aí vai. Mas é isso, religiosas, a própria fé, mas eu estou falando de provas, porque as pessoas desejam muito ter provas. Então, como provar que a vida continua? Bom, esses 5 casos aqui são interessantíssimos, mas tem milhares catalogados por diversos pesquisadores no mundo inteiro. A lógica de tratar a questão da experiência de quase morte, a ciência, que é a tanatologia, que estuda a morte e tem essa variável, que estuda os fenômenos que envolvem a morte, hoje demonstram muitos casos de pessoas que passaram por isso. Então, eu vou inverter. Geralmente, a gente não fala de questões pessoais. E eu pensei muito nisso vindo para cá. Geralmente, a gente fala muito mais em questões genéricas. Mas se na minha relação, Fábio, e a minha família, eu tive diversas experiências que provam que a morte não existe, é porque as provas que a morte não existe são muito maiores em número do que a gente imagina. Porque não é possível que tudo aconteceu no meu espaço de convivência. Quando eu converso com as pessoas, elas começam a relatar fenômenos parecidos. Um exemplo, uma forma de você acreditar que a vida após a morte existe, e que você é espírito, e que você sobrevive ao corpo físico, é você fazer um desdobramento. Está lá na obra espírita o termo desdobramento. O que é o desdobramento? É você sair do corpo consciente. Aí tem gente apontando ali para o lado. Se aqui nesse grupo eu perguntar quantas pessoas, levanta a mão, quem já teve uma experiência, sabendo ou não, e se viu fora do corpo consciente. Levanta a mão aqui. É muito para um grupo de aproximadamente 200 pessoas. Vocês estão pensando é porque tem espírito, é? Faça a mesma pergunta em qualquer outro lugar, explicando o fenômeno, que vai aparecer a mesma quantidade de mãozinhas levantadas. Porque sair do corpo não é coisa de espírita. Sair do corpo é coisa de espírito. Se fizermos essa mesma pergunta agora, explicando a pessoa o que é o fenômeno. Tipo, você está em casa, de repente você nem dormiu ainda, aí você se vê fora do corpo e jura que está morrendo. A primeira experiência geralmente é assim. A pessoa jura que está morrendo, se vê fora do corpo, consciente, tenta mexer o corpo, tenta falar. É muito comum sentir esse fenômeno na volta do sono. Você vai dormir, primeiro estágio de sono, segundo estágio de sono, terceiro estágio do sono, quarto estágio do sono. Quando tu chega no quinto,
pode fazer o barulho no quarto que quiser, que você não acorde. Sabe por quê? Você está longe, porque desligou tudo quase já. Você atingiu o estágio mais profundo de morte física, você estando vivo. O corpo tem um momento, vamos dizer assim, de treinamento de morte. Tem gente que morre de medo de morrer. É mentira. A gente não morre, a gente não tem medo de morrer, a gente tem medo do desconhecido. Porque todo dia a gente morre. A gente todo dia é preparado, cara. Eu não me preparei para morrer. Está enganado. E quem dorme muito está mais preparado. Significa que pode ir mais cedo. Eu durmo muito pouco, Mário. Não passo de 3 horas. Agora, tem esse povo que passa de 10 horas de sono. Qualquer hora dessa não acorda. Porque já se prepara demais. Ou morrer. Sabe quando é que não é bom morrer? Quando você vai dormir, sai do corpo e pisa no umbral. Aí faz lá umas agonia e volta desesperado. Mas se você dormir e ficar acima do corpo, dormindo, que o espírito às vezes sai do corpo e dorme. Imagina, se gosta de dormir. Ainda assim, dormir é para a maioria das pessoas um bom estágio. O corpo físico só descansa quando a gente tem essas pequenas mortes. E biologicamente isso é necessário. Sabe por quê? Porque quem come energia não é músculo. O músculo come, mas quer saber o que come energia? A mente. A mente come energia de uma forma absurda. E se a mente se afasta do corpo, o corpo se recupera. Por isso que o ditado popular, ou os ditados populares, precisam ser respeitados. Está aperreado, vá dormir. O povo não diz? Entre um dia e outro tem o quê? Uma noite no meio. É para você dormir. Se você conseguir dormir, sem tomar comprimido principalmente, e conseguir relaxar sem uso de elementos químicos, mas se não tiver jeito, os elementos químicos também ajudam, porque faz relaxar. Você sai do corpo, a mente se projeta para o outro campo, você se acalma, o corpo se recupera. Quando volta, geralmente é mais fácil dar solução às coisas. Suicidas entram em desespero e não dormem. Está aí a pesquisa. Um dos sinais do risco da caracterização de um suicídio é alguém perturbado que não dorme. O estado de desespero é tão grande que ele não descansa o corpo nem a mente. Nós, todos os dias, treinamos a morte. Você escuta esses 5 relatos, você vê nitidamente que morrer é bom. Mas no tempo certo, na hora certa, sem que a gente imponha a morte a gente, que aí é o suicídio. Mas morrer não é ruim. Obviamente, a nossa consciência pode despertar do outro lado e, por dívidas, nos levar, que é o que nós somos, consciência, a sofrimento. Mas a morte não é ruim. E aí eu lembro, e já contei essa história, vou contar 1000 vezes, que eu chego na casa da minha avó, parecido com o que eu vi aqui. Eu não sabia que minha prima estava lá, que é prima da minha mãe. Pouco contato eu tive com ela a minha vida inteira. Nem sabia que a filha dela tinha desencarnado, não sabia, porque hoje tem Zap Zap. Hoje você sabe o que você quer e você sabe o que você não quer. Hoje você tem informação cada vez mais rápido. Não acabei de dizer, a desmaterialização, você tem um tempo todo. Se alguém acontece uma coisa na sua família, todo mundo sabe. Ou bom ou ruim. E às vezes nem sabe, porque grupo de família em WhatsApp é onde tem mais briga. E eles são estranhos, são grupos que se desfazem, fazem. Porque depende da fase, né? Por fim, nós não sabíamos, não tinha telefone celular naquela época, não tinha nada disso, para vocês verem como as coisas avançaram tão rápido. Porque um dia desse, aí o que acontece? A gente chega lá na casa de vovó para comer a boia da casa da avó, chegamos felizes, tinha lá uma jovem que estava triste. Não nos atentamos a isso. Meu irmão mais novo foi para a casa da minha tia, que foi do outro lado. A gente ficou por lá, nem eu sabia, fui para a casa da minha avó. Ela estava na casa da minha tia do lado, também uma casa ficada, é um aglomerado, né? E quando eu voltei, estava ela conversando com a minha mãe, meu irmão foi passando pela rua, mais novo, entramos. Quando meu irmão falou com ela, sem saber nem quem era,
Porque se eu lembrava dela, da minha infância, meu irmão mais novo não lembrava. Meu irmão chegou, aí ele falou com ela, oi, tudo bem? De forma educada. Aí foi que mamãe apresentou, quando ele pegou na mão dela, ele já caiu e deitou no sofá, desmaiado. E todo mundo achava o quê? Morreu, passou mal, teve um infarto, teve qualquer coisa assim. Ninguém imaginava que era um fenômeno mediúnico. Nisso, deitado mesmo, ele começa a trazer uma comunicação de uma criança. Mas eu não sabia ainda. Mamãe já sabia, mas eu não sabia. A mãe que estava ali do lado, obviamente, ficou observando. E ela olhou para a mãe e chamou a mãe pelo apelido, que sempre chamou, e disse, mamãe, eu estou bem. Mas falou como uma criança. E a mãe percebeu pela forma de falar que era a filha. E essa jovem não tem contato com o espiritismo, nem com médium, nem com ninguém. Ficou olhando aquilo, achando esquisito, mas já se conectou na hora à mensagem. Porque a mensagem, quando ela é perfeita, não por causa do médium, mas por causa de todo um fenômeno que envolve o médium, não tem como você não reconhecer. Aí ela, para dizer que era a filhinha que estava se comunicando, que tinha poucos anos de idade, acho que 5 anos, 6 anos, e desencarnou de meningite, que é muito comum no sertão, no agreste, acontecer alguns surtos. Ela disse, aqui eu também tenho uma mamãe. Isso já acalmou a mãe. E eu brinco com um boizinho do mesmo jeito que a gente brincava na porta de casa. Bom, só quem podia saber isso era a filha e a mãe. Porque como eles eram muito pobres, não tinham o direito de ter esses brinquedos complexos. Um exemplo, tipo Barbie, que eu nunca vi uma boneca tão estranha, né? No interior se brinca com chuchu, que bota lá os palitos e você brinca sendo boi. E a criança vê o boi ali. Pode ter certeza que esse brinquedo é melhor do que a Barbie, viu? A gente se engana, porque trabalha com o lúdico, trabalha com a imaginação da criança, que é uma coisa fantástica. A mãe começou a chorar e disse, é minha filha. Tudo bem, o fenômeno acabou, devagarinho a menina foi embora, e o médium foi voltando à consciência. Comunicações de criança é raro, raríssimo. Não é por nada, não é porque o fenômeno não possa acontecer. É porque o estado emocional da criança precisa ser preservado, inclusive no além. Mesmo que essa criança vai crescer no além e cresce mais rápido do que cresce aqui, mas demora a crescer. Não é porque uma criança desencarnou criança que o espírito chega do outro lado e fica adulto. Só espíritos muito evoluídos. Na grande maioria, que é a média da humanidade, passa um tempo no mundo espiritual como criança e cresce mais ou menos numa cronologia da infância, do nosso tempo humano biológico. Um pouquinho mais acelerado, assim dizem os espíritos. Então, o psicológico de um espírito na condição de criança precisa ser muito respeitado. Por isso que o fenômeno foi muito interessante. Eu fui pesquisar, porque eu disse, poxa, como é que essa menina se comunicou por esse médium inexperiente? Aí a resposta do médium é que foi interessante. Quando ele voltou daquele transe mediúnico profundo, que desestabilizou inclusive o corpo, porque ele ficou em estado sonambúlico, ele disse, vocês não sabem o que aconteceu, chorando. Ele não sabia de nada, totalmente consciente do fenômeno ocorrido. E a mãe lá chorando, ele sem entender. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, quando eu peguei na mão dela, eu perdi completamente a minha consciência e deitei, eu não sei, eu caí aí. Eu digo, foi. Ele disse, eu me projetei do corpo numa velocidade que tu não tem ideia, e me vi num túnel completamente escuro, mas com uma luz. Eu disse, pronto, o cara pensa logo que vai bater, aí bota, né? Não tem a história do túnel. Diz que se o cara entrar num túnel do metrô, morre, né? Porque ele vê a luz, mas a luz não vai lá, a luz vem a ele, né? E por fim, ele disse, por mim passou uma menina linda, de uns 5, 6 anos assim, pequenininha, loira, era bem loirinha, mas tão bonitinha, ele disse, branquinha, olhou para mim como se nós estivéssemos passando um pelo outro, foi o que eu senti, e ela sorriu. Bom, eu vi essa criança, daqui a pouco eu saí desse espaço e me vi num lugar onde o ar, lembra da história de pisar no chão de algodão? O ar era perfumado, as plantas brilhavam, ele disse, a nitidez era 4K já. Ele disse, não era a nitidez que a gente vê aqui da planta, da folha, das coisas, da luz que, na verdade, faz com que a gente perceba as coisas. Ele disse, era tudo muito, com um brilho diferente. O ar era tão perfumado que
que ao respirar, me deixava muito tranquilo, ele disse. Quando eu vi aquilo tudo, eu esqueci que eu existia, ele disse, que eu tinha filho, que eu tinha família e que eu tinha medo da morte. Eu sabia quem eu era, mas eu não me lembrava mais de nada, de tanto que me impactou o ambiente onde eu estava. De longe eu vi um parque, mas muito longe, e as crianças brincando, e várias pessoas adultas tomando conta. A grama era perfeita. Aí ele disse para si, ele me contando, aí eu disse para mim mesmo, daqui ninguém me tira. 2 espíritos se aproximaram, eles eram maiores do que ele, eram diferentes, e disseram sorrindo, daqui você não passa, mas tenha calma, que tem uma criança que precisa conversar com a mãe. Espere um pouco, que você vai retornar. Aí ele disse, eu não quero retornar. Aí um sorriu para ele, tipo assim, ele está se sentindo tão bem aqui que não quer voltar. E por que ele não quer morrer? Lá não precisa se aposentar. E a gente nem liga, certo? Lá não tem esse negócio de você se preocupar com terceirização. E a gente jura que não está no umbral. A gente jura, né? A gente vai trabalhar e não vai se aposentar mais, a gente jura. A gente está no umbral não, menino, no umbral a gente ainda vai encontrar. Imagina o que é umbral, né? E aí ele retornou, não viu mais a criança, mas ele disse o bem-estar que ele sentiu. Bom, isso foi dentro de casa que eu vi. Aí a mãe, que estava em luto depressivo, porque o luto depressivo, meu amigo, pode levar essa mãe ao suicídio, pode levar ela a doenças psicossomáticas, pode levar ela a tudo que você possa imaginar, que tinha vindo para Recife, porque disseram, vai para Recife, vai para casa de Caetano, vai para lá, fica por lá, vê se tu melhora, que era meu avô, que o pessoal gosta muito de você e tudo mais, ela batida, o casamento para acabar, porque imagine para aquele pobre rapaz do interior, com os problemas da vida dele toda, a mulher dele foi-se embora, e todo mundo dizendo, tá doida, porque assim, tá louca, porque perdeu a filha, ela mesmo dizendo que ela via que o casamento ia acabar. Quantos casais não se separam quando o filho desencarna? Porque a desesperança é muito grande. Ela arrumou as coisas dela, sabe que é arrumar na mesma hora, a sacolinha, tudo, deu um cheiro na minha mãe, abraçou e beijou meu irmão, como se fosse ele o responsável, coisíssima nenhuma, né? O médium é apenas o intermediário, mas é por isso que o médium tem que estar preparado para qualquer momento, é feito SAMU, ou deveria estar preparado, agradeceu, juntou tudo e voltou para casa, e refez a vida dela, desta experiência, não sabe meia palavra de espiritismo, ela não queria ter mais filho, adotou, foi isso mesmo, voltou, adotou uma criança e por aí vai, eu trago mamãe porque quando falta memória ela conta. Então, assim, o importante é ver dentro de casa. Aí, assim, o cara, ô Fábio, tu acredita que espírito sobrevive à morte? Eu digo, meu amigo, eu não acredito, não, eu tenho certeza. Aí o cara tá doido, eu conto essa história. A pessoa fica olhando pra mim assim, né? Tudo bem. Uma vez estava fazendo uma palestra, ia fazer uma palestra da mocidade, lembrei agora, e foi no nosso tempo. Eu ia fazer uma palestra, você lembra disso? Eu ia fazer uma palestra e me chamaram para falar em Rio Doce, no Centro Espírita, sobre drogas. Que depois dessa palestra a gente fez aqui, no Ceará. Foi a primeira vez que eu fiz uma palestra no Ceará com transparência. Você não sabe o que é isso, vocês são de outro tempo. Né? Quem balançou a cabeça é velho, viu? E quem nem sabe que é transparência, pior ainda. Mas eu sou do tempo do mimeógrafo, ainda alcancei. Mas não fique sorrindo não, que você alcançou palmatória. E por fim, eu estou lá preparando a palestra e meu irmão também chegou, recebeu uma psicografia. Nem sabia que eu estava em casa. Quando ele terminou a psicografia em casa, que disse que deu uma agonia, que todo médium tem agonias. Não é agonia no singular, não, é plural. Médium é um bicho complicado da bexiga. Aí ele recebeu, aí disse, seu irmão está aí no primeiro andar, entregue a ele. Quando ele bateu na porta, que abriu, que me entregou, disse, ó, é para você. Quando eu leio a mensagem, era um rapaz que morreu de overdose. E dizendo que eu tinha que contar aquela história para a juventude do Centro Espírita, para onde eu ia. Aí o cara pergunta, Fábio, tu acredita
tu tem certeza, tu acredita em que o espírito sobrevive? Não, eu não acredito, eu tenho certeza. Não tem como. Então eu vi muita coisa. Aí você vai assim, mas então você é um privilegiado. Não. Conversando com as pessoas, eu percebo que muitas pessoas se fecham para esse conhecimento. É diferente. Mas se você começar a mexer, a conversar, a dialogar com as pessoas, vocês vão perceber quantas pessoas vão relatar casos. Vou dar um exemplo. Meu avô, 107 anos, aquele que eu já contei a história, enrolão, que enrolou todo mundo. Eu morro esse ano, ele começou com 80 anos dizendo isso. Chegou a 107. Aqueles que dormem muito vão morrer cedo, lembra? Mas os que enganam também a morte morrem tarde. Tipo assim, eu vou morrer esse ano, aí avisa a família, desse ano eu não passo. 107 anos. Na hora em que, próximo ao dia que ele estava desencarnando, isso quantas vezes acontece na vida das pessoas? A melhora da morte. O camarada está lá, morre, mas não morre, morre, mas não morre, morre, mas não morre, veio até sedado, não sei o que, aí volta. Aí, como aconteceu com meu avô, ele disse que viu a filha naquele ambiente, já desencarnada. Eu estava em Brasília, minha mãe me disse, eu disse, ponto, vai bater as botas, não tem jeito. Porque quando o caba está no hospital, cuidado, viu? Porque às vezes tem gente que volta, é uma brincadeira. Mas ele vê alguém que já morreu, inclusive isso convence muita gente que não quer ir, porque o paciente não quer ser defunto. Ele está lá relutando com a morte. E quem fala muito bem disso é Richard Simonetti, naquele livro, Quem Tem Medo da Morte, um livreto desse tamanho, bom que é danado, para você rir. Porque a gente tem que rir dessas coisas mesmo. Porque não era para chorar. O que nos faz chorar não é a morte, é o que a gente fez da vida. Que na hora da morte pode nos deixar aflitos. Mas ele diz o seguinte, Richard Simonetti, né? Tem gente que fica brigando ali para não morrer e forçando a barra para não desencarnar. E o corpo está prestes a falir para que ele desencarne, mas ele não permite. E a família cria uma barreira psíquica para o camarada não morrer. O cara com 107 anos, né? E a família ali, bichinho, rapaz, vamos ver se a gente salva ele, não sei o quê. Aí, e o espírito quer ir embora, mas a família, naquele magnetismo da prece que a gente desconhece, não deixa, às vezes, o espírito se libertar. Aí, a espiritualidade vai lá, dá-lhe um passe poderoso, o caba volta, aí a família que estava ali, fazendo até romaria, melhorou. Aí vai todo mundo embora para casa, descansar, quando é de madrugada chega a notícia, morreu. Mas não tinha melhorado, é porque, na verdade, às vezes se dá ao espírito o direito de retornar e dizer. E o que é interessante é que nessas experiências, os espíritos relatam muita coisa. O cara diz, eu vi minha mãe, eu vi meu pai, eu conversei, isso é um só, é. A experiência de quase morte, nos acidentes, no mundo todo, deixam os pesquisadores, assim, de boca aberta, porque a pessoa traz relatos interessantes. Tem um relato feito por uma médica chamada doutora Elizabeth Kubler-Ross. É uma das maiores pesquisadoras de EQM, a experiência de quase morte. Ela conta que eu vou ficar falando. Olha para ali. O tempo parou. E ela diz o seguinte, que ela começou a acreditar na experiência de quase morte pelo seguinte. Ela passou a acreditar na experiência de quase morte e eu me apoiei nisso aí. Aí, da seguinte forma, ela era uma médica como outra qualquer, não estudava tanatologia e, de repente, ela atendeu uma senhora que foi atropelada e que chegou na UTI móvel, já chegou em coma e foi direto para a UTI. Dias depois, ela sai da UTI, melhor, já refeita, e na hora que a médica chega para atendê-la, ela já em condição de falar, porque depois que você tira toda aquela parafernália, inclusive para que se possa respirar, não imediatamente a pessoa fala, demora um tempo. Quando ela consegue falar, ela diz, eu quero falar com a doutora Elizabeth. Mas a médica não tinha ido até ela ainda, porque ela não era a médica específica da UTI. Aí ninguém entendeu, você conhece ela? Ela disse, não, mas me pediram para falar com ela. Aí alguém achou que alguém que visitou ela durante foram chamar a médica. Aí a médica disse, sim, o que deseja? Ela disse, olha, eu preciso lhe contar uma história, e pediram para lhe contar essa história, porque é uma razão para que eu conte.
Ela disse para a médica. Aí a médica, sim, pode falar. Ela disse, olha, quando eu fui atropelada, eu vi tudo. Ela, claro, você viu o carro que ele... Não, eu fui atropelada e depois de atropelada eu vi tudo. Aí ela disse, não pode, você sofreu uma pancada muito grande na cabeça e você imediatamente perdeu a consciência. Ela disse, não, eu vi meu corpo no chão, eu vi quando a ambulância chegou, eu vi quando meu corpo foi colocado dentro da ambulância, eu ainda corri, olha, para não perder a carona. Ela disse, entrei na ambulância, vi tudo que foi feito até chegar no hospital, inclusive me deixou muito angustiada, porque imagina você ver o cara entubando, não sei o que, aquela agonia. Eu vi quando eu tive a parada cardíaca, antes de chegar no hospital, vi quando deram um choque, eu senti. Ela sentiu um pouco do que o choque no corpo. Aí eu fiquei feliz, ela diz, porque ela disse, estou viva, mesmo sem entender nada do fenômeno. Se eu senti é porque eu ainda estou agarrada no corpo. Fui para o quarto e esse tempo todo eu fiquei perambulando pelo hospital. E a médica vindo, pensando, está louca. Apesar de que ela não foi ainda ver o que aconteceu no prontuário. Porque no prontuário tinha tudo, inclusive a parada cardíaca, enquanto ela... Aí ela, sim, mas... Aí ela deu uma risadinha, ela conta para a paciente, mas disse que... Mas como a senhora pode provar isso? Aí ela disse, pois é, quem mandou lhe dizer isso tudo, disse que a senhora faria essa pergunta. Disse para a médica. Aí ela, foi mesmo? Ela se foi. Portanto, a senhora sai agora da UTI, do semi-intensivo, suba até o 2º andar. A 6ª porta, assim que sair do elevador, à direita, é uma porta que é onde se guarda material de limpeza. Abra essa porta, porque ela está aberta, ela nunca fica fechada. Inclusive o Espírito disse que da próxima vez passem a chave. Ela não disse o Espírito, né? Para que não se deixe aberto, a não ser quem vai se utilizar daquele material. Veja na 3ª prateleira que lá tem um tênis amarelo. Aí ela sorriu. Mas por que tudo isso? Ela disse, eu cheguei nesse hospital, nunca vi nesse hospital, estou aqui nesse hospital como paciente. Quem me disse isso, disse que seria uma prova para que a senhora pudesse investigar. Ela deixou a paciente, seguiu, foi embora, fez todo o trajeto que ela mandou e lá estava o par de sapato amarelo. Daí essa médica entende que além da vida física existe uma vida espiritual. E ela começa a estudar as experiências de quase morte e se torna a maior pesquisadora de experiência de quase morte no planeta. É renomada e reconhecida no mundo inteiro. E foi o resultado de um diálogo com alguém que recebeu uma informação de um espírito que disse a ela, enquanto ela estava naquela condição de coma. Isso não é espiritismo. Doutora Elizabeth Kubler-Ross não é espírita. Nós não estamos falando de crença, nós estamos falando de fatos. Agora, para nós que somos espíritas, nós temos uma vanguarda de informações. Se as pessoas precisam tanto da ciência para provar que isso existe, não existe coisa mais científica do que nós temos no Brasil. E eu não vou falar de Fernando Bem hoje, porque ele por si só irá falar, seja no sábado, seja no domingo com as psicografias. Chico Xavier, com mais de 400 obras publicadas. Se você for doido, alienado mesmo, se você não tiver a mínima compreensão de qualquer outra coisa, bastava você se debruçar sobre esse fenômeno. Você passar de 400 obras. Das obras que estão psicografadas, é sobre-humano. Não há como fazer isso sem a ajuda dos espíritos. E não é uma obra qualquer, é as informações que constam nessa obra. Bastaria um livro para provar que o espírito sobrevive à morte. Um livro, não precisa nem espírito aparecer. Mário Jorge compreendeu o espiritismo sem ver espírito. No dia que ele leu o livro, que é o primeiro livro de Chico, que não é por acaso, nenhum livro seria o primeiro por acaso, que é Parnaso de Além Túmulo. Minha gente, esse livro são de poetas que têm linguagem própria.
que depois que morreram um corpo, se comunicaram através de Chico Xavier, que não tinha condição intelectual, pelo menos formal, nessa encarnação, para escrever o que está escrito ali, fazendo a diferença de cada poeta, com a linguagem, com os poemas postos naquele livro. Muitos intelectuais foram arrebatados, aí sim, por esse livro. Não viu o espírito se comunicar com ninguém, não viu nada, só leu um poema. Porque o que está escrito ali é impossível ser feito a não ser pelo próprio autor. E quem entende disso, que é uma ciência própria, sabe do que eu estou dizendo. Acreditar que sobrevive à morte, hoje, seria simplesmente não crer, uma ignorância profunda da falta de querer entender a questão. Se você não é espírita, não é católico, você não quer ser nada, mas a crença de que somos espíritos e que sobrevivemos à morte, essa não tem mais aonde esconder. Não tem como esconder. Não tem como esconder. Não é uma coisa assim, será? Não. O que nos impede, muitas vezes, de não acreditar, infelizmente, é aquilo que mais nos atrasa, que são os nossos próprios conceitos, ou melhor, preconceitos. Impede, porque a ciência, Dr. Ivan Stevenson, aí depende da pronúncia, e agora uma pesquisa feita recentemente, e é interessante, numa universidade da Inglaterra, que é Southampton, né? Acho que é isso, a universidade, levantou mais de 2.600 casos recentes de crianças que relatam vidas passadas. Aí não é só mais sobrevivência à morte, é sobrevivência à morte e vidas sucessivas. Então é uma escala. Primeiro, crer que sobrevive à morte é o primeiro passo. O segundo passo é ver as experiências que informam a gente de que a vida não só continua, como ela tem várias oportunidades que constroem o nosso ser. Isso é um avanço, obviamente, para algumas crenças que acreditam na reencarnação. Mas hoje também é ciência, é crianças que relatam isso, são pessoas que vivenciam situações diferentes. Essa semana aconteceu um fenômeno estranho. Pode ser simplesmente intelectivo, pode ser uma experiência intelectual e não reencarnatória. Eu até brinquei com isso. Eu estava assistindo TV e de repente apareceu uma cidade numa região da Espanha, numa TV dessa a cabo. E aí mostrava uma pessoa passando, um surfista, seguindo por uma trilha onde ele ia pegar uma onda nessa praia, nessa cidade e tudo mais. De repente veio na minha mente, próximo, mas não foi espírito, minha mente mesmo, não tem discussão. Próximo dessa cidade fica a cidade de Santander. Aí eu comecei a rir. Eu disse comigo mesmo, poxa, próximo dessa cidade fica a cidade de Santander. Aí eu comecei a rir. Eu disse, Santander é nome de banco. Daqui a pouco o rapaz continua, nunca assisti esse canal, que não me interessa o conteúdo. Aí o rapaz diz, bom, depois que ele surfou, ele disse, no dia de amanhã nós vamos para uma outra cidade. Aí já mostra ele na outra cidade, minutos depois, e ele vai para a cidade de Santander. E aí, quem foi que me disse? Bom, ou viveu naquela região, ou já soube daquela região, mas não foi nessa encarnação. Eu não sou doido. Nessa encarnação eu não tinha nenhuma informação que Santander era uma cidade. E na Espanha. Então eu não tinha essa informação, ela não faz parte. Agora, eu posso ter recebido essa informação de uma vivência passada? Posso, não posso ter ido lá, não precisa ter ido na cidade. Mas ter essa informação guardada. Eu posso ter essa informação porque saí do corpo e na espiritualidade, discuti com alguém, eu vivi, eu conversei, eu estive, ou recebi uma informação? Pode. Agora, que eu recebi nessa vida, minha memória é razoável. Eu não recebi essa informação. Agora, interessante é saber que era na sequência daquela península, que é quase uma península. Depois mostraram o mapa, eu identifiquei. Nós temos várias situações onde fica claro que a gente teve experiências intelectuais em outros espaços, seja no mundo espiritual, seja nos processos reencarnatórios. Significa o seguinte: corpo é apenas uma veste, corpo é algo perecível, corpo é algo que se modifica e se transforma em outra coisa orgânica. Agora, sabe o que é que nós somos? Espíritos.
e nós somos imortais. E isso ninguém pode mudar. Não caiam na descrença do espírito, porque a descrença do espírito leva a gente ao materialismo, e o materialismo leva a gente à morte. Não essa morte que eu falei, a morte que é a pior morte, que é a morte do vivo. Tem muita gente vivo que está morto. E muita gente que está morto, mas na verdade está vivo. Porque tem gente que já morreu. E essa brincadeira que é já morreu, que a gente usa na forma de falar com os outros, ela é real. Tem gente que já morreu, não acredita em nada, não faz nada. E esse descrédito à vida mata você vivo. Essa é uma morte horrível. Essa é triste. Mas a morte biológica, da qual a gente não pode fugir dela, que nem é morte biológica, é transformação biológica. Nós somos espíritos imortais e vamos continuar nessa caminhada. E a cada dia isso se torna cada vez mais patente, mais presente na nossa vida, seja pela ciência, seja pelas nossas experiências, seja pelas as coisas que nós percebemos da vivência dos outros. Então, domingo, quando as cartas aqui chegarem, que eu aprendi a não chamar de consoladoras, mas esclarecedoras, quem não receber, pouco importa, eu nem aqui vou estar, mas porque não posso, por causa de outro compromisso, mas estarei em pensamento. E o mais importante, o que vai acontecer é o que acontece todas as vezes que os espíritos se comunicam. Fortalece a nossa compreensão do que nós somos. Acabe com essa besteira e siga adiante. E confie mais, porque nós somos seres imortais, como eu já disse, e a espiritualidade perde tanto tempo com a gente, com esse medinho, onde nós deveríamos fazer trabalhos muito mais intensos nas nossas almas, com referência a questões mais importantes do que se preocupar com a morte. Ela não existe, ela não dói, ela não é ruim, e se estiver duvidando, morra. Então vamos esperar o dia, porque ele vai chegar, e isso é maravilhoso. Isso não é ruim. Meu avô já deve estar recuperado e deve estar enganando agora do outro lado. De que forma? Não, eu não posso ir agora. Eu não posso ir agora, porque eu tenho um compromisso aqui. Não, porque eu não posso ir agora. E se deixar, ele engana e fica 107 anos do lado de lá, sem reencarnar. Reencarnar é muito mais trabalhoso, apesar de ser fundamental e necessário, do que desencarnar. Agora, é preciso viver a vida para quando desencarnar, pelo menos, levar na consciência o seguinte: fiz tudo que podia fazer. Se não fiz correto, é porque não conseguia fazer o certo. Mas fiz tudo que podia fazer, porque o que mais incomoda não é a morte, é a consciência do outro lado daquilo que podia fazer e não fez. A omissão é pior do que a ação, porque deixa a gente no estado assim: poxa, podia fazer e não fiz. É diferente do ignorante, que só sabe fazer aquilo. Então ele não aprendeu ainda. Mas quando a gente aprende a fazer, está na hora de fazer. Por isso que André Luiz é claro. Se você percebe a dor do outro, é porque já pode ajudar. Antes de encerrar, existe uma campanha da Páscoa aqui, com as crianças da creche. Então, são 110 crianças. Não tem um tamanho, não? 3 a 6 anos. Não, do ovo. Ah. No cartãozinho, pronto. Quem quiser, pega, porque senão imagina, um entrega um ovo desse tamanho, aí o outro entrega pequeno, a professora vai dizer: não, porque esse coelho era maior. Não existe, né? Então lá embaixo tem um cartãozinho para a pessoa pegar, tem o nome da criança, o tamanho é 12, do ovo da Páscoa, certo. Aí pega lá, para que essa criança, nesse dia, receba, uma simbologia. Mas uma simbologia que talvez para a gente não tenha tanto peso, pela consciência já espiritualizada e tudo mais, mas para uma criança que vive nessa vida de tantas informações midiáticas que impõem uma cultura, não vamos deixar aqueles que mais precisam também fora. Então, quem puder ajudar, ajude. Então, não são mais 110, são 109, meu nome vai estar lá, né? Então, vamos ajudar para que eles possam receber. Se todos os anos a gente faz isso. Então, corram, porque talvez não tenha mais criança para receber daqui a pouco. Então, muita paz para todos, muita felicidade, que a gente possa, com esse aprendizado, tentar fazer melhor o nosso dia a dia. Muito obrigado.
Bem, depois dessa palestra, ninguém mais tem medo de morrer, tem? Quem não tem medo de morrer? Levanta a mão. E quem tem medo? O resto, assim. Tem um espírita, às vezes, a gente conversando sobre isso, espírita não tem medo de morrer. Isso é medo, pai? Tu não tem medo de morrer, não? Não, não tenho medo de morrer, não. Agora não quero conversar com a morte tão cedo. Meu Deus. É isso aí. Mas a verdade é que a vida continua e a gente tem que morrer muitas vezes, senão não evolui, não é? Então vamos em frente, vamos encerrar nosso trabalho. E nossa irmã Luísa, que está voltando de Portugal, não sei se ela vai ficar direto, você vai retornar, ela vai fazer a prece de encerramento. Senhor Deus, Senhor Jesus, amigo de todas as horas, espíritos amigos, protetores, nós temos muito a agradecer pelo aprendizado desta noite, que possamos nos preparar sempre para o dia que amanhece e para o dia que termina, que possamos ser conscientes das nossas obrigações para com o outro, para conosco e para com Deus. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe, nos envolva no seu manto de luz, de paz, de amor, de equilíbrio e de harmonia. E certo da tua assistência misericordiosa e boa, Senhor, passamos a palavra ao irmão que está à frente dos trabalhos, para que os Deus mesmo por encerrados na tua santa e divina paz. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, encerramos os nossos trabalhos e desejamos a todos muita paz e muito progresso espiritual.